Fala pessoal, aqui é o Renzo que tá falando. Eu fui incumbido aqui para substituir, não sei se dá para substituir o Nelson, mas fui convidado pela Bia primeiro, que eu neguei. E ela entendeu, daí o Rodolfo passou na minha mesa e falou: não, você não tá entendendo, você está convocado para participar. E... É bom que já mostra a hierarquia, né? É porque você não falou assim, de novo, falou assim, não, vai, eu sou desses. Você fala, puta, não, você vai. Daí eu falei, não, beleza, eu vou então, eu sou meio... Mas, enfim, daí, ainda além de participar, que seria pra mim, assim, mais tranquilo, mas pra fazer a pauta seria difícil, porque eu sei que o Nelson sofre pra caralho, né? Assim, eu fico dando umas ideias pra ele. É fácil dar ideia, mas quando você vai fazer mesmo, é foda. E... Não, tem dois lados, né? Assim, é difícil fazer a pauta, mas uma vez que você fez, você ganha mais controle da mesa, né? Sim, total. Sim. Mas mesmo assim, ponderando isso, eu achei que seria mais confortável não fazer a pauta. E daí eu falei, bom, deixa eu topar o desafio, vai. Vamos... E eu acho que eu consegui uma legal. A primeira, sim, eu acho que não dá pra escapar, que eu acho que... Até curioso de ouvir a avaliação de vocês sobre o novo arcabouço fiscal que o Haddad trouxe, que é estranho que também parece que tem um consenso a ser seguido, a priori, assim, no mercado. Eu não sei se também alguém esperava que ele fosse inventar a roda ali, mas a questão surpreende de alguma forma, positivamente, o que ele trouxe? Quer começar aí? Vamos só apresentar o Renzo, porque Sim. o Mozão fala muito isso. Cara, vocês às vezes lançam umas piadas pessoa fica internas e ninguém sabe quem é. O Renzo é par do Nelson aqui, né? E melhor amigo, né? Foi a pessoa que fez o áudio naquele episódio da amizade, que quem não ouviu vá ouvir, de dezembro. E tá com a gente há muito tempo, né? Desde o início ali. Eu fazia frila, trabalhou na Infomoney, e aí fez frila 2014, que o pessoal do primeiro Investidor Essencial, foi o Renzo que gravou, enfim. Agora a gente pode falar dessa chatice, arcabouço. Não, só uma observação adicional sobre o Renzo. Se fosse o Nelson, eu não falaria, porque ele não merece. Vou falar do Renzo. Não, é porque as pessoas que às vezes não tem tanta, assim, acompanham com detalhe a gente, mas a qualidade dos vídeos e da equipe de audiovisual da Empíricos é um negócio de estado da arte, que é padrão Globo, meu bem. É verdade. Isso se deve 100% ao Renzo, 0% ao Nelson. Não é verdade. Padrão Globo de antigamente. Né? Isso. Padrão Globo ali. Com o Kleber Machado. O Renzo é um orixá aqui, né? Da empresa. A gente conhece ele, inclusive, desde antes da Empíricos, né? Sim. Mas só uma coisa curiosa que eu sou muito reservado, assim, e eu não costumo trocar ideia com vocês. Então, o máximo que eu troquei ideia foi com o Rodolfo, até no casamento do Bazar que a gente trocou um pouco de ideia. Mas, enfim, eu sou mais tímido na minha, então... Mas eu tenho uma admiração muito grande, assim, por vocês, então... Eu tenho medo de falar porque eu tenho um horror a puxa-saco, assim, eu tenho medo de ser... Eu até falei um dia pra Bia isso. Eu tenho um horror de fazer elogio ou falar de admiração, porque parece que tá puxando o saco, que pode influir talvez um dia que vocês vão, puta, precisa demitir o Renzo, puta, isso pode influir em alguma coisa. Eu falei, nossa, eu não quero isso, pelo amor de Deus. Mas você sabe que você tem uma característica que você é muito respeitado aqui, eu não sei se você sabe disso, inclusive os feedbacks que você passa, quando, tipo, porra, o Renzo falou, agora Agora é sério. A gente sempre tem problemas históricos com algumas pessoas aqui dentro, que a gente ficava tocando a bola de lado e tal. Até, né, do ponto de vista de gestão, isso é um defeito nosso. Mas aí quando chegava, tipo, no RH um feedback do Renzo, a turma para e fala, peraí, agora a gente tem que tomar uma atitude aqui. Não, quando assim, o Renzo comentou ou o Alex. O Alex não fala nada. Tipo, o Alex tá reclamando, ferrou, cara, precisa mudar tudo. E uma última coisa, eu juro que eu vou parar de falar. Você tem uma característica também que, assim, a gente nunca trocou muita ideia, mas eu sempre soube um pouco que você estava lá, sabe? Eu acho que a impressão que eu tenho é de que você seja uma pessoa muito leal e de que Sim. Eu gosto muito de você e, assim, você nunca precisou me falar que você gostava de mim e eu sempre senti que você gostava, assim, e é uma coisa que eu acho bonito isso. É verdadeiro. More than words. E o arcabouço, vocês que falem aí. Pô, já falei um monte, né? Não, é porque, assim, a dúvida que eu tenho é assim,
é que parece que há um consenso geral a ser seguido do mercado, seja lá o que for o mercado. Então, assim, o que parece que existe, não há uma possibilidade, porque o Lula falou, os livros estão superados, assim. Pô, estão superados, assim, e por um lado, puta, será que dá pra inventar a roda? Dá pra realmente surpreender alguma coisa? Falar, caralho, ninguém não tinha pensado nisso, sabe? Não, primeiro assim, o Lula não dá pra falar dos livros, os livros que ele não leu, né? Exatamente. Então, eu acho que tem um super problema aí, na verdade. Em relação ao que eu acho, não queria transformar isso aqui numa discussão super técnica, que é... Mas primeiro assim, tem um consenso ali mesmo. Existe um consenso a ser seguido, e não é porque o mercado arbitra, ou porque o mercado tem alguma espécie de interesse particular, mas é simplesmente assim, tem uma questão aritmética. Tem uma questão simples que é, cara, o mercado olha hoje pra situação do fiscal brasileira e enxerga que assim, existe um déficit estrutural, que assim, fora situações atípicas, fora receitas e despesas extraordinárias, você pega o que está lá no orçamento, você tem uma receita, você tem um gasto. E estruturalmente, o gasto hoje dependendo das premissas que você adota, de quanto você vai ter de receita, quanto vai ser de commodity, quanto vai ser de inflação, mas tem um negócio estrutural que falta entre 100 e 200 bilhões de reais no orçamento. Então, assim, tem um consenso que esse cara, a gente vai ter que atacar isso aqui, porque se beleza, um ano faltou, você emite dívida, tá bom. Mas você não paga a dívida com mais dívida. Uma hora você vai estourar. Né? Na sua casa é isso. Puta, esse mês faltou, você toma dinheiro no cheque especial, completa, mas mês que vem você vai ter que gerar algum saldo. Alguma hora você vai ter que gerar um saldo. Então, nesse sentido, tem um consenso de que você precisa atacar o problema, senão vai explodir. Né? Agora, mas aí como que você ataca o problema? Essa é a discussão. E aí tem uma grande... Tô lembrando das minhas aulas de Macro 3 aqui com o Marcos Eugênio da Silva. A grande discussão que eu acho que tá aqui é um pouco... Primeiro, uma discussão do que é o papel do Estado na economia, que permeia uma outra discussão que é uma identidade contábil, na verdade, que aqui também, puta, não queria ficar nisso muito chato, mas existe uma identidade contábil que você consegue mostrar muito facilmente que poupança é igual a investimento. Isso tá lá na teoria geral do Keynes. Só que aí a discussão mas o que gera o quê? É a poupança que gera o investimento ou é o investimento que... Como que você... É um plano de ovo e a galinha. O que catalisa para você? Eu vou poupar primeiro, e aí vai me sobrar um dinheiro, e aí depois eu posso investir. E os outros caras falam assim, não, como é que você vai poupar? Como é que você larga poupando se você não tinha nada, né? Quem criou Deus, né? Tem que surgir de algum lugar. E aí os keynesianos acham que você tem que investir na frente. E quem investe na frente, portanto, deve ser o Estado, porque... Né, no momento de falta de demanda agregada, o Estado preenche isso, então tem um papel maior do Estado nessa economia. E essa é a crença dessa turma que vem aí. Essa turma tem essa convicção, né, de um papel maior atribuído ao Estado, como indutor do crescimento, como que tem que cuidar do outro, um Estado um pouco mais paternalista, que não é a minha crença pessoal. Mas você consegue entender, e quando você parte da premissa, você entende quem são esses caras, nesse sentido eu gosto do arcabouço fiscal. Eu acho que assim, olha, não dava para esperar que esses caras fizessem um negócio mais rígido do que os anteriores. Então você ter um consenso e um ministro preocupado em que as receitas cresçam abaixo as despesas cresçam abaixo das receitas, desculpem, isso me parece que assim, olha, não dá pra gente fazer loucura, né? Pra quem esperava um negócio brilhante, eu acho que foi frustrante. Mas a essa altura do campeonato, se você ainda esperava um negócio brilhante, cara, você não entendeu o governo que se tá aí. Então, acho que, dado que as minhas expectativas eram muito baixas, eu achei que veio um bom arcabouço. Que, no entanto, tem um problema de lógica interna, né? Se o Marcos Lisboa hoje, já fica como recomendação cultural com o Marcos Mendes, mostra ali no Brazil Journal que com aquelas premissas que estão dadas, tem uma de coerência interna, que é assim, olha, se a receita... Se você tem essa meta de superávit, a receita for crescer tanto, com as projeções de PIB que estão no Focus, e as despesas vão ser o percentual que está dado aí, você não chega nessa meta de superávit que você se estabeleceu. Internamente, uma coerência interna ao modelo. Isso só acontece se a receita crescer 5% em termos reais. Ou seja, a receita do governo tem que crescer 5% acima da inflação todo mês, todo ano. Parece infactível. É meio difícil. O que você está falando? Para a receita crescer 5% acima da inflação, a receita do governo é o quê? É tributo.
Então, você tem que elevar a carga tributária muito, muito rapidamente para você crescer 5% a receita. A receita, né, não tem... A Tati falava isso, não tem dinheiro público ou dinheiro privado. Dinheiro público é o que sai da gente para dar pro governo. É nosso também, né? Então, ou você vai ter um aumento de carga muito grande, que parece um problema, que a sociedade deve rejeitar né? Porque o Estado já é muito grande, o peso do Estado no Brasil já é muito grande. Então a gente já tem uma carga tributária alta perante os nossos pares emergentes. Então você aumentar seria difícil, mas pode ser uma escolha da sociedade, né? Os sociais-democratas nórdicos convivem com cargas tributárias maiores do que a gente. A pequena diferença é que as coisas funcionam por lá. Mas aí só para fechar, e parece... Então, tá bom, vamos subir a receita tributária muito. Beleza, só que o PIB vai reagir, né? Quando você aumenta muito o imposto, isso gera efeito no setor privado, né? Você supor que o PIB cresce igual com mais tributo, também parece uma falta de coerência interna. Então, acho que, no geral, foi bom, dá um consenso à sociedade, mostra que esses caras não querem explodir o país. Acho que uma vitória do Haddad sai maior, o que é importante, porque ele tem sido um bom ministro, na minha opinião, e acho que, nesse sentido, foi uma coisa boa. E agora você tem a regra. Agora você conhece o jogo. Você jogar um jogo que você não conhece a regra era péssimo. Né? Você perguntou sobre surpresa, né? Eu acho que a surpresa não veio necessariamente com o anúncio do arcabouço, mas se deu um pouco antes nessa constatação do mercado de que o Haddad não era um louco. Acho que essa é a boa notícia desse início de governo. Até porque, assim, não se trata apenas de um novo arcabouço fiscal, né? Tem um monte de coisa aí que vai ser decidida, um monte de briga para ser brigada. E tem um cara lá que de alguma forma vai, defender ou respeitar as regras de mercado. Ou que tenha bom senso. Esse é o primeiro ponto. Cara, uma coisa que eu acho interessante, assim, dessa história, né, entre ontem e hoje e tal, assim, os ativos de risco subiram ontem e o juro caiu, né, o dólar caiu também. Eu acho que isso é muito mais instrutivo do que você ficar abrindo jornal hoje e ouvindo todos os macroeconomistas criticando o arcabouço fiscal, né. Se quiser sentar aqui para criticar, a gente fica criticando aqui o dia inteiro, né. Então, assim, o fato é que o mercado, de alguma forma, gostou ou foi menos pior do que se imaginava. Né? Isso tem muito valor. E eu acho até um mérito que ele tenha defeitos, sabe? Do ponto de vista, porque 70% do crescimento da receita já vai virar despesa e tal. Assim, cara, você tem que sacrificar um cordeiro ali pro Congresso também, entendeu? Eu adoraria ter uma regra em que os gastos do governo são fixados nominal por 10 anos. Só que aí não tem governo, não tem Congresso, não tem relação nenhuma com a política, né? Então o fato da regra não ser dura demais, eu considero uma vantagem até, sabe? E acho que o mercado não tem maturidade suficiente para capturar esse ponto também. Então, na medida que você vai lá pro líder da Câmara, pro líder do Senado, e testa a regra e fala, pô, legal, aqui dá pra gastar uma grana, dá pra gerar um eleitorado, porra. Essa aí eu topo seguir, entendeu? Aquele teto de gastos lá não dava, meu. Não conseguia fazer política com aquilo. Utópico, né? Então, assim, óbvio, tem esses parâmetros aí, como o Felipe falou, que vão ter que ser testados e tal, né? Acho que é um jogo que se joga jogando, mas eu gosto da regra justamente por ela ser meia boca, assim. Sim. Como tá, Bia? Vamos pro segundo tema. Tô aprendendo aqui. Bom, esse aqui é o tema que, na verdade, eu bolei ontem, na verdade. Eu tava... Você ficou consumido pela pauta a semana inteira? Eu fiquei. Eu sei. Mas eu pensei em várias coisas. E uma delas é que eu queria trazer aqui. E eu tava escutando ontem Eu gosto muito do Kafka, né? E eu não tinha escutado o Carta ao Pai, que o Linden tinha falado para escutar. Eu tô escutando muito livro, então escuto mais do que leio. E daí eu estava escutando ontem. Em que contexto você escuta os livros? Quando eu tô indo pro trabalho. Tô indo, tô voltando. Como eu moro longe, eu não moro longe, mas aqui em São Paulo tudo se torna longe. Uma duração maior de viagem. Então eu levo 1 hora. Então eu escuto muito livro. E daí eu tava escutando ontem do Kafka, que é uma carta que ele escreve pro pai dele.
Ele inicia falando que ele escreve porque ele não consegue falar verbalmente. Então ele escreve aquilo. E daí me fez lembrar sobre... Eu não tenho filhos, né? Mas como filho eu fico imaginando como é que seria a expectativa que um pai tem sobre o filho, sabe? Porque tem duas coisas práticas, eu acho que é... Eu acho que o pai começa a vislumbrar do filho. Acho que uma delas é sucessão profissional e a outra acho que tem a ver com família. Tipo, ele vai continuar a família. Tipo, eu vou ter netos. Tipo, ele vai ser heterossexual, homossexual. E como que a gente... quão preparado a gente tá pra ser frustrado, sabe? Então é isso que eu gostaria de trazer. Se vocês nutrem já expectativas e... Tipo assim, quando você sabe que você perdeu... Assim, que a gente não tem controle, né? Sobre as coisas. Por um lado, a gente tem um controle na educação e tal, mas... Acho que o Felipe até escreveu sobre isso, fez um paralelo com investimentos. A gente só sabe se vai dar certo no futuro. Assim, Como foi disse um o bom Mioto, investimento. o problema dos filhos são só os primeiros 30 anos. Né? Então, exatamente. Que daí é o famoso tarde demais ali. E daí, assim, eu dou um exemplo, o meu pai é médico, né? Daí ele traz essa frustração. Ele tem 4 filhos, né? Ninguém seguiu medicina. Eu acho assim... Só que daí meu pai, tipo, eu lembro de passar coisa na TV, ele falando assim, não sei o que, o curso de medicina é os mais concorridos. Meu pai, olha lá os otários, né? Tipo, como é que você quer que os filhos sigam medicina? Tipo, olha os burros aí. E daí ninguém seguiu. Ele tem essa frustração, né? E ele tem, eu percebo comigo também, que ele não tem netos, né? Ele tem netas. Netos com sobrenome Fedri. Parece que ele liga pra isso, que eu não dou a mínima... Eu não sei se eu vou ter filho, mas parece que pra ele é uma questão, sabe? Então, assim, ele tem essa expectativa. Assim, eu sei que é superada, não é um problema, mas eu sei que ele tem. E você já falou com ele ele não me sobre pressiona. Não há nenhuma pressão. Você já falou com ele sobre isso? Já Não. escreveu uma carta pra ele? Não. Mas eu me identifico com... Não, meu pai não é um cara que humilhava o filho como era o pai do Kafka, né? Mas... eu amo muito meu pai, claro que ele tem defeitos também. Mas eu queria saber como é que se já rola esse medo, sabe? A minha irmã tem a filha dela pequena, ela tem que a minha sobrinha mais jovem tem 4 anos, e ela tem umas ideias que a minha irmã considera muito louca. Fala, nossa, muito precoce, que ela quer fazer um side cut, sabe? Eu quero raspar minha cabeça aqui, fazer o número 4. E daí minha irmã, nossa, a menina com 15 anos vai sair de casa, meu Deus do céu. E daí, como é que é pra vocês essa expectativa, sabe? Assim, e essa... Putz, como é que lidar com uma frustração de uma expectativa criada? Cara, eu tento não... Eu tava pensando nisso ontem até, assim. Mas, pô, você não tem nenhuma expectativa? Tá impossível, né? Impossível. Não tem nenhuma. Mas eu nunca pensei, assim, neto, gente, não tô nem pensando nisso ainda. Se vai ter uma família, a profissão... Eu gostaria que o Matheus fosse, quer dizer, ele já é, na verdade, né? Assim, feliz, sabe? Pra cima, uma pessoa, não sei se animada ou empolgada, mas assim, que ele tivesse uma alegria de viver. Acho que é a minha única expectativa, assim. Mas também, se ele for mais, se ele não for assim, né? É estranho falar se ele não for, porque ele já nasceu, né? Então eu acho que ele já é o que quer que seja. Agora, eu não penso muito assim, se ele vai nadar, se ele vai fazer futebol. Puta, adoraria que ele gostasse de esporte. Sim, mas também eu também gosto da ideia dele gostar de uma outra coisa que vai ser apresentada pra mim, sabe? Se ele gostar de música, ia ser muito legal também, eu entrar num outro mundo. Ou de dança, ou de, sei lá... Preferia que não fosse games, preferia. Tipo assim, a gente, né... Eu queria que ele fosse uma pessoa das que atualmente eu gosto, mas eu também gosto da ideia de que é alguém que eu já amo sem saber direito as preferências dele. E eu vou amar de qualquer jeito, né? Então não tenho ainda, pelo menos, muitas expectativas de profissão e de família, assim. Tenho essa. Eu gostaria que ele tivesse esse traço, sabe? E tem um menino que pega... Na hora que eu tô indo nadar, ele pega a perua pra ir lá pro Dante. E o menino tá sempre assim... Sabe, jogado, com uma cara, cansado. Deve ter uns 12 anos. Aí eu fico, nossa, será que o Matheus vai ser assim? Ou ele vai ser, tipo, felizinho, sabe? Eu quero que ele seja felizinho. Mas se ele for, é o que é.
Não, também estavam pensando assim, situações cotidianas. Bom, primeiro, essa carta ao pai aí é um negócio complicadíssimo de ler, né? Sim. Você ler ou ouvir com os olhos secos, acho que é um dos grandes desafios aí, né? O Felipe é um PhD aí nessa carta. Nossa, eu já li acho que 3 vezes. Eu já li 2 e a segunda vez que eu li, assim, é como se estivesse lendo pela primeira vez. E trabalha diversas questões, né? Não, tanto do filho pro pai, quanto do pai pro filho, né? Óbvio que é na voz do filho, mas... de certa forma. E eu acho que ele nunca entregou a carta pro pai, né? Acho que até o amigo que depois virou editor dele que Publicou, né? que publicou. E tem até uma história também que ele escreve pra ser uma carta mesmo e depois ele começa a dar valor literário no meio do negócio. Parece que ele começou a tratar mais como um livro mesmo do que pra uma... Interessante. Cara, é o que a Bia falou, é impossível não ter expectativa, né? Acho que a resposta politicamente correta seria, não, é um livro aberto, deixa ele se manifestar, mas também não é assim, né? A gente tem expectativas, e eu até penso também quais expectativas ele tem eles têm, né? Meus filhos, sobre mim, né? Sobre a minha parentalidade. Mas a Bia contou essa historinha aí do menino do Dante, né? E a gente se deparou agora com uma situação parecida lá em casa, que assim, o meu filho mais velho, ele é muito animado, né? Ele, tem essa energia aí que a Bia descreveu. E a gente botou ele na escola e tal, um pouquinho menos de 2 anos, e a gente foi percebendo ele murchando, assim, sabe, ao longo do tempo. E aí decidimos mais recentemente tirar ele da escola. Não tem, acho que, nenhum problema especificamente com a escola, mas é uma escola que só tem o horário da manhã ali, né? Como core ali e tal. E assim, ele não... Já acordava exausto. Ele dorme meio tarde, acorda tarde. Então, já chegava na escola cansado, aí começou a virar um looping, ciclo vicioso ali, né? E a gente ficou pensando, será que é certo isso? Tipo, a escola é legal, eu vou tirar o filho da escola. Será que eu tô indo por um caminho certo? Ou tipo, cara, você precisa de um pouco de disciplina aqui, né? A escola não é necessariamente um negócio legal, né? Sim. E ao mesmo tempo falar assim, cara, beleza, mas pra uma criança de 2 anos e meio, é isso que você espera dela e da sua relação com ela, assim, que ela tenha disciplina nesse nível com 2 anos e meio, sendo que ela claramente tá triste, né? Aí passa tudo isso pela cabeça e tal, e decidimos tirar. E, sei lá, faz 2 semanas ele voltou a ser a criança feliz que ele era antes. E tem várias dessas armadilhas na vida, né? Várias. Então, só pra dar uma resposta mais cotidiana e menos filosófica. Eu amo muito Carta ao Pai, também um negócio absurdo. Acho que eu escrevi, no primeiro livro que eu escrevi, que foi com o Rodolfo, tá citado lá esse trecho, o começo, né, que é: você me pergunta porque eu tenho medo de ti, em parte não sei falar porque isso me dá medo. Eu acho absurdo. De verdade, assim, eu não tenho nenhuma expectativa do ponto de vista, assim, dessas convenções, sabe? De que me siga na Empíricos, de que seja heterossexual, que... Zero. Assim, vai fazer o que quiser fazer. Inclusive, às vezes até dou umas viajadas, às vezes eu acho, tomo uns vinhos, né? Começa a ficar eu e o João lá trocando ideia, e aí eu falo, meu filho, se você quiser trocar ideia aí, se você já estiver fumando maconha, se você tiver, sei lá, a fim de um cara... Tipo, me olha, assim, pai, eu tô com 11 anos, eu não tô fumando maconha. Eu não tenho nenhum problema com essas coisas. E vou falar uma coisa cafona aqui, copiando o Nizam Guanais, porque tá me faltando um jeito melhor de falar. Porque o Nizam fala, né, eu sempre fui uma pessoa de sucesso, aí mais recentemente eu decidi ser um sucesso de pessoa. E eu acho que pra mim é uma preocupação muito maior que ele seja um sucesso de pessoa. Isso eu teria, assim, que ele não fosse educado com as pessoas, que ele tratasse mal os seus subordinados ou empregados ou amigos, que fosse escroto, muito autocentrado. Eu tenho essa expectativa depositada sobre ele, assim. Que ele não fosse essa pessoa muito autocentrada, porque eu acho que tem muita gente assim por aí, e puta, isso é um valor pra mim.
e tenho uma expectativa de que ele tenha filhos. Não sei, não que eu não respeitasse se fosse uma opção, óbvio, puta, tá limpo, não quer ter, tá bom e tal. Mas não sei, eu acho que eu tenho uma... Não de continuar a família Miranda, não tenho isso. Até porque o João, quando nasceu, eu coloquei o nome de Abiakel nele. Era João Pedro Cavalcante Abiakel, porque o meu pai tinha morrido já e de alguma maneira era uma forma de eu homenagear minha mãe. Mas aí depois, puta, virou Felipe Miranda, e aí eu falei, puta, aí vai parecer que eu tô negando o Miranda dele. Aí eu troquei de novo, virou Miranda. Mas não tenho essa. Mas eu tenho uma sei lá, sabe? Eu fico pensando, pô, 65 anos, lá na praia, eu já meio velho, bêbado. E vou fazer o quê, né? Vai ter as crianças aí, sei lá, e ver essa evolução, até uma perspectiva evolucionária, biológica da vida, assim, puta, sei lá, eu acho que de alguma maneira, né, nasce, cresce, reproduz e morre, para alguma contribuição para a espécie continuar aí de algum jeito. E acho que seria eu acho a experiência da maternidade, o paterno, muito rica, e eu gostaria que ele vivesse isso, assim. Então acho que essas seriam as minhas expectativas. E que ele se mantivesse próximo a mim também, eu acho que isso é um medo grande que eu tenho, que de alguma maneira, não próximo necessariamente fisicamente, ou que tivesse todo dia junto e tal, pode morar na Califórnia, mas que a gente tivesse, por exemplo, meu primo Regis, eu falo muito pouco com ele, mas eu sei que ele tá próximo, né? Um negócio acessível, e se precisar, você vai estar lá, e quando você encontra, ficar um ano sem ver, mas quando encontra, tem profundidade na conversa, não é aquela história, tá frio, né, bonito seu sapato, tá legal, e aí, o que você sou do Corinthians? Porra, né, tem uma conversa que ela tem substância ali. Tenho esse medo também sobre o João, tenho essa expectativa de que a gente consiga continuar próximo de algum jeito. Assim, uma coisa também, ainda sobre a carta ao pai do Kafka, e que eu não sei, e de novo, assim, eu não sou pai, né, então eu só sei analisar do ponto de vista do filho pro pai, mas ele cita coisas, eu tenho até um exemplo de um amigo meu que ações que às vezes o pai faz pra punir o filho, ou sei lá, que pro pai é banal, assim, só que pro filho tem um impacto, assim, absurdo. Tipo, ele até fala no livro que ele tava chorando, querendo água, ele até admite, puta, às vezes eu tava querendo só uma mãe ali, tava querendo atenção, e o pai dele bota ele pra fora de casa na noite, tipo, de frio, assim. E ele fala, nossa, ali é até... como foi traumático pra ele, né? Que parecia que... Isso não é banal, né? Isso aí é bem, então, bem desproporcional, né? Nossa. Mas tem coisa... Por exemplo, eu lembrei... exatamente, um absurdo, assim. Mas tem tem um caso de um amigo meu que ele levou um puta de um esporro porque ele jogou talco no vaso sanitário. Uhum. E aquilo fez um efeito nele tão absurdo quando ele era criança. E às vezes, assim, é uma bronca, eu não sei também. Eu também não vou saber o esporro que ele levou. Tem esporros e esporros. Nem quanto o talco que foi, né? Exatamente, foi um talco caríssimo. Mas isso fez um efeito, marcou tão forte, assim. É claro que, assim, se você não resolve as coisas, tipo, é bom fazer uma terapia, né? É aquela coisa que você começa a exorcizar. Mas... é que nesse meu amigo teve um efeito dele ter problemas psiquiátricos, assim, de ter surtos absurdos, assim, depois de, sei lá, já adulto, já sabe, sem sinais nenhuma, tudo isso veio à tona de uma forma absurda. Posso? Claro. Você quer continuar? Não, porque eu acho que talvez, se não fosse o talco, seria outra coisa, né? Provavelmente não é que assim, cara, o cara sim, era sim. pô, tranquilo, porque senão é uma coisa que me dá até medo, porque eu sempre fico pensando, tipo, que coisa que eu vou fazer, que dia que eu vou estar um pouco mais nervosa, eu vou falar alguma coisa que vai bater de um jeito... não, é exatamente isso. Mais claro complicado, sabe? Exemplos extremos, né? Porque o Kafka fala, meu pai não sabia a força que ele não media a força que ele tinha. Uhum. Então, assim, é esse, você não ter noção, às vezes, do efeito das palavras, às vezes. E, assim, é claro que puta, vivendo e aprendendo, né? Não tem como você trazer esse peso, mas enfim, eu acredito que todos vocês são bons pais, né? São pessoas centradas. Mas eu quero dizer assim, eu acho que não é factível vocês terem uma ação que pode causar um efeito forte num Mas filho. eu entendo muito o que você tá falando, que assim, pra você às vezes é banal e pro outro como bateu lá, né? O negócio da comunicação tem dois lados, você faz um negócio achando de um jeito e chegou lá, eu sei o que eu falei, o que você ouviu, puta, eu já não sei muito bem, né? Porque assim, eu me considero muito diferente do meu pai. Aham.
Tipo, meu pai é, tipo, o cara da galera, o cara que faz amizade com o garçom, faz brincadeira, eu sou super tímido. O meu pai tem uma outra vibe, completamente diferente da minha. O Kafka fala, pô, eu sou muito mais sensível, ele fala da sensibilidade dele. Então é mais nesse sentido, não assim, puta, o que pode parecer banal pra você, pode dar um puta efeito no filho, né? Super, não, tenho medo disso também. Mas eu acho que quando você transmite mesmo a bronca com amor, entendeu? Assim, cara, isso aqui, olha o que você fez, entendeu? Sim. Você achou razoável o que você fez? Sim, acho que a chave é essa. Né? Tentar de alguma maneira... Acho que tem... Eu não sou esse cara sem punição, não, acho que tem... Puta, vai rolar um castigo aqui que você mandou muito mal. Você concorda que você tem que ir pro castigo? Olha a cagada que você tá fazendo. Então, ó, você não parar, você vai pro castigo, tá bom? Aí você tomou o castigo, você ficou traumatizado, aí também, porra, tá muito dodói, né? Não, acho que o lance todo gira em torno do amor mesmo, né? Eu acho que... Eu tava lembrando aqui que a gente tava focando mais na relação direta, né, entre pais e filhos, mas esse negócio da banalidade, de como pode gerar transbordamentos e tal, né? Que quando eu era criança, assim, eu tenho memórias muito dolorosas até, assim, de incompreensão de pegar meus pais brigando. Que, assim, não tinha nada a ver comigo, né? Não é meu pai que tava me dando uma bronca, né? E às vezes, sei lá, porque estourou uma situação ali, eu, tipo, entrei no quarto errado na hora errada. E, puta, cara, assim, pais brigam, né? Em tese é uma banalidade, só que você tá gerando um efeito sobre um terceiro ali. Né? Sim. Não. Do meu caso era, meu pai também, às vezes, era mais parecido com o seu, assim, expansivo e tal, principalmente antes dele ficar doente. E aí ele tomava ainda mais quando ele tomava uns gole, o que era bem frequente, ele ficava muito aparecido, sabe? E eu tinha uma vergonha daquilo, assim, tipo, ele não tava me fazendo nada também, era só, mas assim, sabe essa história de chamar a amiga do brother pra dançar, você fala assim, pô, rapaz, cara, mano, minha tia Maria, você tá chamando ela pra dançar, cara, o que você tá fazendo? Meu pai falava um absurdo. Eu lembro uma vez, a gente foi num Corinthians de São Paulo, aquele que o Dida pegou 2 pênaltis do Raí, a gente foi, e meu pai tava bebaço no estádio, e aí ele, tinha passava a cavalaria ali da polícia, né? E ele começou a fazer um carinho no cavalo, assim. Porra, no meio da torcida do Corinthians, eu falo, caralho, que vergonha disso aqui, cara, vamos embora. Então, também era terrível. E pra ele era uma banalidade. Então, puta, tô fazendo um carinho no cavalo aqui, daí, meu. Não, meu pai também falando uns absurdos, nem dá pra falar aqui. Bom, vamos pro Tudo Nosso, Nada Deles. Meio romântico esse. Esse Tudo Nosso, Nada Deles. Apesar que eu não gosto muito, sabia desse? Eu não gosto muito desse tema, que eu acho que... São escolhas difíceis. Escolhas que não são do mundo real. Mas que, ao mesmo tempo, puta, tem o pressuposto de definir um tracinho de personalidade. Eles conseguem pescar alguma coisa. Mas a primeira é amar ou ser amado. Nossa. Não sei não, hein? Eu vou falar amar, senão o tracinho de personalidade que você vai pescar é que eu sou egocêntrica, né? Não, eu prefiro amar assim do que ser amado. Não sei. Vocês. Embora seja a resposta politicamente correta, eu tenho muito perseguido isso, assim, conseguir manter um amor e uma disposição a despeito do resto, sabe? Acho que esse é uma das minhas metas de vida, assim, sabe? Puta, independente do que você é. Tava falando isso com o André, até a gente foi correr, ele falou, pra que você vai lá? Esse cara na verdade, só quer seu dinheiro, você ainda tá prestigiando ele e tal. Você não percebeu que ele só quer que você compre um negócio? Eu falei, cara, eu percebi, mas assim, o que ele acha, o que ele quer fazer em relação a mim, o que eu estou indo lá homenageá-lo pelo que ele tá fazendo, duas coisas totalmente diferentes. Eu, pelo menos, tenho tentado perseguir, manter essa perspectiva amorosa da vida, que eu acho que é a coisa mais importante, na verdade. Cada vez mais valorizando o amor, assim, pelas coisas, por estar aqui com vocês, por não necessariamente o amor romântico, né? Embora também o amor romântico, mas não só ele. Sim. Concordo, mas apesar de eu desconfiar que não existe amor incondicional. Tá, tema dos elefantes na neblina, né? Cara, um atalho aqui pra responder. Eu gosto muito mais de dar presente do que de receber presente. Eu acho muito legal dar presente. Nossa, eu também gosto muito. Eu também. Nem pelos filhos, você acha que tem amor incondicional? Eu acho que não.
Acho que O pé. O cara matou o irmão, acho que não dá, mas. se aproxima assintoticamente, né? Pra chegar Nossa, lá. assintótico, fazia tempo que eu não ouvia essa palavra. É aquele que nunca toca, né? Que, tipo... Tem. É meio desesperadora essa imagem, né? Eu ficava meio... Como assim? Nunca vai tocar. Não, esperar até... É isso, Vai né? chegando cada vez mais de perto. limite, né? Nossa, dá uma agonia, né? E você, Renzão? Não, é que é pouco provável a pessoa responder ser amado. Eu acho. Aham. E talvez seja por influência cristã e tal, desse negócio de você amar e não é fácil. Eu gosto do desafio, porque não é fácil, né? Uhum. Ser amado é fácil, agora você só recebe. Sim, eu gosto do desafio também. Então, mas eu acho que também faz parte de ser humano, né? Essa coisa que eu acho que é de você amar e você sai um pouco do jogo do egoísmo, né? E Embora o ser amado pode ter uma conotação aqui secundária, porque assim, parece isso, né? Um cara da trip do ego. Eu quero ser o bambambam gostoso, todo mundo me ama e tal, e aí zoado. Mas se você é amado genuinamente, não temido, né? Amado. Deve ser que você tá mandando umas coisas boas pro mundo, né? Sim. Também. Então, nessa perspectiva, é legal, né? E, pô, todo mundo te ama e você é um bosta? Meio estranho, né? mas aí você pode ter uma dificuldade de amar de alguma forma. Você pode ser polido, né? Entendi. Uhum. E extremamente educado e Mas tem uma situação extremamente desconfortante de ser amado. Acho que talvez todo mundo já tenha passado por isso, né? Assim. uma certa responsabilidade O emocional. responsável... Pelo que cativa. É. Mas... Tipo, aquela situação até amorosa, assim, né? Romântica. Que, assim, uma pessoa tá louca por você, mas você não tá louco por ela. É muito ruim isso. Vocês concordam com essa frase do Perry? De tu te torna eternamente responsável pelo aquilo que cativas? Eu acho que sim. Mas que nesse caso não é necessariamente você tá cativando, né? Às vezes você só tá na sua ali. E porra, aí também, né? Então, mas é que a frase te cativa, né? Se me cativou, então você é responsável, né? Puta, mas pra sempre também, né? E assim, puta, agora... quando eu falei era real, mas... Puta, mas não é mais, né? Difícil, né? Não que eu vou te ferrar, mas também tô amarrado nesse rolê aqui. Difícil, né? O que você acha? Não sei. Responsabilidade afetiva que o pessoal fala hoje em dia, né? Muito. Que também tem uns discursos hoje em dia que, nossa, me irrita. Também isso. É só ser transparente, sabe? É respeitoso, ser né? verdadeiro, Acho. já Não sei nem era. se transparente, mas assim, respeitoso com o sentimento. Você não vai também zoar Sim, a cara sim, da pessoa, né? Cuidadoso. Você pode fazer o máximo, que às vezes é até pior, né? Porque às vezes a melhor coisa é você ser um cuzão, porque aí a pessoa pode te odiar, né? Pior, às vezes é mais difícil isso, né? Pô, eu amo o cara, ou a pessoa, e ela foi super legal e, puta, eu apenas não quero. Tipo, nossa, que raiva, sabe? Não dá pra te esquecer, né? Você é perfeito até na hora de terminar. Que insuportável. Porque só a última questão de ser amado, assim, o cara pode ser amado e ser super gentil, né? E daí eu tava até escutando outro livro. E daí que foi que a civilidade, a polidez seria pai de todas as virtudes, porém não é uma virtude, né? A única que não é uma virtude isso, porque você pode ser polido e amado, mas você pode ser um cuzão em outras esferas ali. Tipo, você pode ser gentil com as pessoas e pode ser um poluidor absurdo, né, do ambiente. Bom, e a outra aqui é uma frase que do nosso Nadadeiras, uma segunda, que é do Vinícius de Moraes. Tem a ver agora com o amor romântico. Se é melhor se sofrer junto do que viver feliz sozinho. Não, mas Eu os não dois gosto dessa sofrer. frase. Os dois estão sofrendo? Melhor sofrer junto ou viver feliz sozinho. Feliz. Eu achei que era feliz. infeliz. Não. Feliz sozinho. Opa, com certeza. Dá? Que eu não sei se é possível. Eu acho que Dada a dá. premissa, sim. Mas assim, Eu acho que dá. sozinhão, eu acho... Não compartilhar momentos, assim... Não Não, necessariamente. eu tô entendendo que não é absoluto, né? Nunca mais vai ver ninguém na sua vida, mas... sei lá. Eles, com todo respeito ao Vinícius de Moraes e a toda essa galera aí, que é o máximo, tem uma coisa que me irrita um pouco nesses... o amor só é bom se doer. É impossível ser feliz sozinho. Tipo, cara, não. Calma lá, sabe? Isso aí é uma porta pra você achar que o relacionamento tem que ser uma coisa doída, sofrida.
que é muito comédia romântica, que putz, isso é ruim, sabe? Traz muito a ideia de que é impossível. Ele fala aqui, né? Que é impossível ser feliz sozinho, que você precisa necessariamente ter alguém para buscar alguma que realização. o amor dói, sabe? Cara, não necessariamente, eu acho, sabe? Os românticos, né? Essa é a definição clássica do romantismo. Eu sou meio assim. Por isso que tá nessa situação. Agora eu tenho dicas culturais. Eu tenho uma aqui. Eu tenho um filme que vai sair em junho, que é do Wes Anderson, que é um cara que faz. É engraçado porque os filmes dele, esteticamente, ele sempre faz com planos parados, ou um movimento de pan, assim, movimentos retos de câmera, assim, ou assim, na vertical, né, que é chamado tilt. E os planos dele são, assim, parece uma pintura, tudo assim, parece que ele compõe. Eu não sei como gosto é que ele... dele, Renzão, desculpa te decepcionar. Não, mas eu acho divertido demais. Eu não gosto desse humor circensezinho, até o Budapeste, Viagem a Darjeeling. Mas esse é interessante, que tem o que me impressionou foi o visual que ele conseguiu, a cor que ele conseguiu no filme. Porque parece aquelas propagandas dos anos 60, impressa americana. Aquelas propagandas da Coca-Cola, que eu não sei descrever de uma forma melhor, se tem um nome isso. Mas é meio vintage, assim. É, exatamente. É um vintage, mas assim, a cor que ele conseguiu das coisas é muito, muito interessante. Parece que você tá vendo um pôster da época dos anos 60 americano. E chama Asteroid City. Vai sair dia 13 de junho. Então achei esteticamente interessante. É uma comédia romântica, você sei muito pouco. E a outra é ainda sobre o Kafka, que me levou a escutar... Isso vai sair no cinema mesmo? Dia 13. E vai sair em Cannes, acho que em maio, parece que é um mês antes. E... Eu achei muito interessante, tava vendo essa semana que a Amazon e a Apple estão começando a investir massivamente no cinema. Isso eu não Tá rolando uma volta do cinema agora, né? Uhum. A galera meio saco cheio do streaming e voltando a sair de casa pra ir pro cinema. Então, legal. Achei bem legal isso. A Amazon, inclusive, tá pensando em comprar uma das maiores redes de cinema nos Estados Unidos. Nossa, não tinha visto. Excesso de caixa, né? Precisa diversificar. A outra é ainda sobre o Kafka, que me levou também a buscar mais coisas dele que eu escutei, o Carta ao Pai. Foi de uma... não gosto do nome palestra. Foi uma apresentação que um ator inglês fez, que é o Steven Berkoff. E ele fala sobre como ver o mundo através dos olhos de Kafka. E é muito legal. É um filme? Não, é uma apresentação que ele fez. E ele fala sobre... Dá pra ver? Mas como é que eu vejo isso? É um vídeo que tá... No YouTube? Tipo é um site, não é no YouTube, é um site que tem um player deles ali. Tipo um TED Talks, assim? Exato. É ruim porque o cara... Eu fiquei puto que ele tem 50 minutos pra falar e o cara falou assim, seu tempo acabou no meio do negócio. Eu falei, que pena, acabou. Porque ele ia continuar. Nossa. 50 minutos. E daí ele fala mais sobre o Metamorfose, ele fala sobre o processo também do Kafka e ele faz essa questão, quando você lê o Carta ao Pai, ele fala dessa questão da culpa, né? Ele fala do processo do cara que acorda culpado, você tá sendo processado e tem essa coisa da culpa, né? Que ele traz com o pai, é culpado, ele fala, é culpado disso, culpado daquilo. E que o cara se acha culpado no livro, né? Muito louco. Ele não sabe nem o que é dele é culpado, mas ele é culpado. Ele é culpado. E daí eu queria te deixar essas duas dicas, depois eu mando pra vocês. Pô, eu hesitei se eu ia fazer esse momento. Vocês me autorizam fazer um momento merchan aqui? Lógico. Não, tô brincando. Pô, mas é porque é útil, na real. Tô brincando. Eu passei a assinar o Clube de Vinhos da Cellar. E é um cara que, inclusive, assinava Empíricos. Fiquei sabendo depois. Malísia. E ele tem uma proposta muito legal, que é... Ele fala, basicamente assim, o negócio do Robert Parker e os rankings dos vinhos e tal, isso inflou pra caramba o que tinha os selos do Robert Parker e o que tinha os críticos e tal. E as regiões que, de repente, a Borgonha. A Borgonha é maravilhosa, mas ficou muito caro, você consegue beber. Tipo, vai beber um Romanée Conti, ele óbvio que é delicioso, só custa 50 mil reais, não dá pra você tomar, né? E aí ele falou, cara, a gente tem que... ele fala assim, você tá bebendo rótulo, crítico...
e comprando pela metade do dobro. Então eu vou mudar o mercado de vinhos e vou fazer não vamos beber rótulo, vamos beber vinho. E aí ele trouxe essa importadora para o Brasil de beber rótulos, são rótulos de vinhos muito bons, com muita fruta. Com umas notas de merda. Não desconhecidos, não necessariamente notas de merda. Não, acho que são notas boas, mas que não tá lá, entendeu? Que não é o Romanée Conti, não é o Petrus, não é o... Coisas que assim, puta, meu, seria um stock picking ali, sabe? Uns microcaps. Umas microcaps. E aí, eles estão... E assim, a gente já assinava, a gente já gostava e já bebia os vinhos da Cellar. E eles estão patrocinando a Gabi agora. Então eu queria deixar a promoção aqui do link para vocês assinarem o Clube da Cellar com desconto. E aí é bom que faz um merchan da Gabi também aqui, gente. Faz uma dose dupla. Rapidinho agora. Os Banshees de Inisherin, eu gostei muito. Tá no cinema? Tá no Star Mais. Ah, eu quero ver esse. Acabou de chegar, né? Acabou de chegar. Eu gostei. Não é um filme simples. Não é uma temática diferente também, de um cara que fala assim, puta, eu não quero mais ser seu amigo. Nossa, então eu achei tão triste, aí eu fiquei meio... É muito triste, mas é muito bonito também, é muito bonito. É muito bonito. Amado ou ser amado. Tem um pouco disso, assim, puta, mas é bonito, assim, um filme diferente e bonito. O Colin Farrell tá muito bem. Elephant Whisperers. Ganhou o Oscar de melhor documentário, curta-metragem. Eu achei bem interessante, uns caras na Índia ali que cuidam de elefantes e tal, no meio da floresta e convivem com os tigres. É o Como Cuidar de um Bebê Elefante? Isso, Que tá no Netflix, né? Tá na Netflix. Ah, não sabia. Por isso que tá aparecendo toda hora, porque ganhou o Oscar. Tipo, eu entro e tá lá, vê esse negócio. Gente, nem gosto muito, com todo o respeito, de animal, não sou essa, sabe? Mas tá bom, entendi. Eu curti, assim. Você não gosta de bebês elefantes, Bia? Não. Dumbo? Pô, Eu gosto. Não, inclusive é engraçado, porque pra criança, todos esses animais que são assustadores, eles são fofinhos, né? Tipo hipopótamo lá, Sim. o Matheus tem. Gente, hipopótamo é um bicho. Ele te mata, Nossa, sabe? sim. Ele é bem bravo. E ali é hipopótamo, rinoceronte e tal. Então, Dinossauro. é dinossauro, né? E um livro do fotógrafo Ercole Colombo, Ayrton Senna Last Night. Eu, como um grande fã do Senna, esse Ercole Colombo, ele era muito brother do Senna, muito fã do Senna, e ele tem uma foto que eu espero um dia poder comprar, que tem uma curva que o Senna faz. Na foto, ele pegou chama o segredo de Senna, essa foto, porque é uma curva em Mônaco que você esterça integralmente o volante. Os que estão só nos ouvindo provavelmente não vão conseguir ver aqui o que ele tá fazendo, mas todo mundo troca a marcha com a direita, porque é uma borboleta ali, né, e você troca por aqui. Só que o Senna, ele envergava tanto que ele trocava com a esquerda. E aí, com isso, ele conseguia ganhar uns milissegundos naquela curva e saía antes. E quem descobriu isso foi esse Ercole Colombo, porque ele bateu a foto e viu no volante o Senna trocando. Então tem essa cena na foto. Só que assim, é muito... E ele guardou essa foto, parece que por 25 anos, e só depois, assim, que o Senna já tinha parado, morrido e tal, que ele foi revelar esse segredo do Senna nessa curva, porque seria uma vantagem competitiva do Senna que ele não queria revelar para os demais. Eu achei tão bonita essa história, eu fiquei apaixonado por essa foto e espero um dia poder comprá-la. Muito joia. Cara, 2 dicas aqui. Primeiro, mais um texto do Harari que eu li. Agora todo mundo só fala de inteligência artificial, ChatGPT, né? Tem todos os especialistas em ChatGPT que nasceram do dia pra noite. E ele fala disso há bastante tempo, né? Ele fala há bastante tempo e eu achei um texto, assim, eu gostei muito quando eu li. Porque ele fala um pouco sobre como a inteligência artificial pode roubar do homem o que talvez seja a sua criação mais poderosa, que é a linguagem, né? Que é a chave para a cultura. E, putz, achei uma provocação filosófica ali interessante e tal, mas a priori eu tinha parado por aí, né? E aí, por acaso, depois de ter lido, eu me deparei com uma situação aqui, inclusive dos nossos portais, né? Do Seu Dinheiro, do Money Times, em que a gente está sendo obrigado a mudar o jeito que a gente escreve as notícias, porque o Google atualizou o seu algoritmo, né? Que impulsiona as notícias, né? E torna elas mais visíveis e alcançáveis pelo grande público. E aí, como resposta a essa mudança do algoritmo, a gente foi obrigado a mudar
algumas escolhas na forma de escrever as notícias. E eu pensei, caramba, é exatamente o que o Harari estava falando. Me parecia uma abordagem estritamente filosófica, mas na verdade ela é super prática. E quão assustador isso é. Uhum. Você está mudando o seu jeito de escrever, porque o Google, alguém lá do Google quis atualizar um algoritmo. Né? Nossa. Até onde isso vai? E a segunda dica aqui é Vera Iaconelli, a psicanalista, é um site que é hospedado no UOL, Mina. É uma entrevista com ela que eu achei uma das coisas mais maravilhosas, assim, para quem gosta ou não de psicanálise, mas ela fala de diversos grandes temas da psicanálise, entre elas do mal-estar da civilização, né? Como... E até a jornalista pergunta alguma coisa sobre como você define o bem-estar. Fala assim, cara, a psicanálise não define o bem-estar, ela define o mal-estar. Uhum. Que é o Freud, né? O mal-estar da civilização. E assim, o que é o mal-estar, né? Você entender que para viver em sociedade, todo mundo tem que pagar um preço. Enfim, não vou falar por ela aqui, mas... E daí surgem as neuroses, né? Sim. Uhum. E as neuroses, principalmente associadas não só a pagar o preço, como a principalmente não topar pagar o preço. Sim, interessante. Eu tô meio ruim essa semana, não tenho lido nada. Eu vou indicar um documentáriozinho pequeno no YouTube, de 30 minutos, da Nadia Comaneci. Acho que ela é bem conhecida de todos, né? Ter o primeiro 10 e tal. Tem umas imagens legais, e aí tem ela falando. E eu nem sabia que ela tinha fugido depois da Romênia. Então, acho que é isso. É isso, galera. Arrasou, Renzão. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, então. Foi Valeu, ótimo. valeu.